Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master. A disciplina é Oração e Intercessão. E hoje nós vamos estudar a aula de número 67, Pedir, Buscar, Achar. O versículo inicial está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Palavras do Senhor Jesus, que disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só que palavra poderosa, não é? Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Em Mateus 21, 22, o Senhor Jesus havia dito também que aquilo que nós pedirmos ao Pai em oração, crendo, receberemos. É óbvio, amados, que esse tudo que o Senhor Jesus fala aqui em João 14, 13, este tudo é tudo que é conforme a vontade de Deus. Como diz lá na 1 de João 5,14, e essa é a confiança que temos para com o Pai, para com Deus o Pai, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele fará. Tiago diz no capítulo 4, na carta que leva o seu nome: pedis e não recebeis, porque pedis mal. É óbvio que nós temos que aprender a pedir. O Senhor Jesus diz isso, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, na aula de hoje, a temática é justamente a respeito de pedir, buscar e achar. O Senhor nos incentiva a uma vida de oração perseverante. Não só incentiva, como Ele mesmo deu exemplo. Nós encontramos na Escritura diversas oportunidades em que o Senhor Jesus está orando, e ora muito. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Antes da escolha dos 12 apóstolos, ele fez uma vigília de oração no monte, Após escolher os apóstolos, começaram a orar com ele, ele se retirava para os montes, para os desertos para orar. Por exemplo, no texto que fala a respeito da primeira multiplicação de pães, ele despede a multidão, diz aos discípulos para atravessarem o mar da Galileia para o outro lado, ele fica despedindo o povo e depois vai orar. E era entardecer, ele vai depois, depois você lê o texto, você vai perceber que o Senhor vai encontrar com os discípulos próximo da quarta vigília da noite, andando sobre as águas. Ele tinha passado horas de oração, se ele despediu o povo à tarde. E a quarta vigília, eram de 3 em 3 horas. Para o judeu, o dia só tem 12 horas. A primeira hora do dia é das 6 às 7 da manhã, a segunda das 7 às 8 e assim por diante. O dia termina, as 12 horas terminam às 18 horas para nós, às 6 da noite. Já a noite é dividida em vigílias, de 3 em 3 horas. Então, a primeira vigília das 6 às 9 da noite, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, o texto lá de Mateus 14 diz que já era quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o Senhor Jesus vai andando sobre as águas. Ele tinha ficado desde o entardecer no monte orando, horas e horas orando, falando com o Pai. Ele mesmo é Deus, mas Ele dá o exemplo em tudo. Em outra oportunidade, por exemplo, quando o Senhor está para ser preso no Getsêmani, ele passa horas orando. E quando ele volta, ele vê lá Pedro, Tiago, João dormindo. Em Mateus 26 ele vai dizer: Pedro, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Então Jesus passava horas orando, horas e horas. Ele tinha prazer em estar em contato, em comunhão com o Pai. É óbvio que a pessoa de Cristo reúne 100% da divindade, 100% da humanidade. É o próprio Deus em forma humana, mas ele faz isso também para nos ensinar, também para nos instruir. Lembrando que, embora seja o próprio Deus em forma humana, ele viveu aqui na terra como homem e não como Deus, Filipenses 2, o apóstolo Paulo falando nesse sentido, o texto deixa claro que ele se esvaziou da sua glória e foi achado na forma de homem.
Então, muito bem, ele ora, eu citei só alguns exemplos, o Senhor Jesus tinha uma vida de oração. E ele fala, não é que nós temos, por exemplo, Lucas 18, verso 1, ele conta uma parábola porque nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então temos que ter uma vida de oração. Em Mateus capítulo 7, que é o texto base aqui da aula de hoje, não é? Pedir, buscar e achar, ele vai dizer pedir, pedir e dar-vos-á. Então, eu tenho que insistir no pedido, eu tenho que saber o que eu estou pedindo, não é? O texto lá de Mateus 7:7, vou ler, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas, boas coisas, e o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só, então o Senhor faz uma analogia entre pai e filho. Aquilo que o filho pede, o pai dá. Nenhum pai em sã consciência, um filho pedindo pão vai dar pedra, ou pedindo peixe vai dar serpente, não é? O pai ama o filho e o Senhor Jesus faz essa analogia trazendo para a nossa realidade espiritual. Aquilo que nós pedirmos a Deus, o pai vai conceder. Só que é interessante que, primeira coisa, o pai tem um tempo determinado para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes 3. Vou lhe dar um exemplo disso. Suponha que você é pai, você é mãe, provavelmente muitos que estão assistindo aqui agora são pais, são mães. Suponha que você tem um filho de 9, 10 anos de idade. Você tem um carro e este filho de 9, 10 anos de idade, sem nem saber dirigir, ou mesmo que saiba, chega e pede para você a chave do carro dizendo: pai, eu quero dar uma volta no carro. Qualquer pai, qualquer mãe, sã consciência, jamais entregaria a chave do carro a um filho, uma filha de 9, 10 anos de idade. Corre um grande risco de o filho sofrer um acidente, matar alguém. É provável. Então, um pai prudente, não concede esse pedido do filho, mesmo que o filho chore, esperneie, dê escândalo. O pai sabe aquilo que é melhor para o filho. Agora, suponha que este filho completa 18 anos, tira a habilitação, aprendeu a dirigir direitinho, já tem a habilitação e pede agora o carro. Agora já dá para emprestar o carro, para entregar a chave do carro, não é verdade? Do mesmo jeito nós, espiritualmente, às vezes pedimos algo para Deus que ainda não é o tempo devido, porque Deus não vê só o hoje, o agora, Deus vê lá na frente e Deus quer o nosso bem. Então há coisas que pedimos que Deus vai nos conceder. Algumas Ele concede na hora, outras demoram um pouco mais. Vou lhe dar alguns exemplos bíblicos. Nós encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, uma história muito conhecida que é Elias e os profetas de Baal. Elias faz uma oração curta, rápida e objetiva, que se você repetir as mesmas palavras, dá em torno aí de 20 a 30 segundos. E na hora que ele pede resposta, ele diz: responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo. Na hora, imediatamente, Deus mandou fogo do céu. Deus mandou fogo do céu, e consumiu tudo lá, o holocausto, a lenha, as pedras, a água, o rego, tudo. Então aquela oração teve uma resposta imediata. Um outro exemplo está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, ou também Isaías 37, que é o caso do rei Ezequias, quando o rei Ezequias adoece. O rei Ezequias adoeceu e Deus manda lá o profeta Isaías avisá-lo: organize a tua casa, prepare tudo, porque você vai morrer. E aí o texto diz que o rei Ezequias vira o rosto para a parede e ele faz uma oração curta, rápida e objetiva. E Deus ouve aquela oração e atende imediatamente. Deus diz, o texto diz que o profeta Isaías não tinha nem terminado de sair do palácio. Deus diz: Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ele não vai morrer agora, ele vai ter mais 15 anos de vida, em 3 dias ele vai estar curado e vai ao meu templo me adorar. Olha que coisa tremenda, para quem estava
com a palavra de morte iminente, receber mais 15 anos de vida, então a oração teve a resposta imediata. Mas nós temos também outros exemplos, como por exemplo, Deus fala com Abraão, Deus diz, não é, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que ele seria pai de multidões, só que o filho da promessa demorou 25 anos para chegar, minha gente. Quando o Senhor fala com Abraão, ele tem 75 anos de idade. Quando Isaac nasce, ele já tem 100 e Sara 90. Paulo, falando a esse respeito em Romanos 4, ele diz, né, versículo 19 em diante, que o Abraão não vacilou na fé, mas se fortaleceu dando glória a Deus, perseverou na fé, ele não duvidou por incredulidade. Você sabe que nesse meio tempo, não é, tem lá o jeitinho brasileiro da Sara, não é? Gênesis 16, a Sara quis dar o jeitinho brasileiro, não soube esperar o tempo de Deus, né? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Se a vitória chegar agora, maravilha. Se a resposta da oração não é chegar agora, ótimo. Se não chegar, continue orando, continue perseverando, continue pedindo. A Sara quis dar o jeitinho brasileiro, você conhece a história, não é? Ela leva lá Agar, Abraão se deita com Agar, com o consentimento da Sara, com a ideia da Sara, nasce o Ismael, e o Ismael, depois lê Gênesis 16, só deu problema lá para Sara. Agar depois se sente a senhora, a dona de tudo, não quer fazer mais nada, a ponto, né, de Sara falar com Abraão orar a Deus e ter que despedir a Agar e o Ismael. E o Ismael veio se tornar pai de 12 filhos, sendo ele que deu origem aos muçulmanos, não é? Muitos e muitos no mundo, hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são muçulmanas. Olha que situação. Nós encontramos outro exemplo, Isaac, filho de Abraão. Se você ler Gênesis 24, o texto diz que ele casa com a Rebeca não tinha filhos e ele orou incessantemente e ela concebeu. Uma leitura desatenta vai pensar, poxa, a resposta foi imediata. Não foi não. O texto diz que ele casou aos 40 anos de idade. Lê o capítulo inteiro com calma. Ele casa com 40 anos de idade. Quando os filhos nasceram, ele já tinha 60 anos. Ou seja, 20 anos de oração, 20 anos pedindo, 20 anos dizendo, meu Deus, me dê um filho. Um outro exemplo que nós encontramos é o exemplo de Ana, pai do profeta Samuel, um exemplo muito conhecido, 1 Samuel capítulo 1, não é? Pelo contexto, leva a entender que o Eucana era casado, a Penina era a segunda esposa, e a Penina já tinha dado 10 filhos, e a Ana não tinha filhos. Suponha que a Penina teve um filho por ano, então a Ana já estava naquele sofrimento há 10 anos. 10 anos, ela ia para o templo todo ano, diz o capítulo 1. Será que toda vez que ela ia lá ao tabernáculo em Siló, será que ela nunca pedia um filho para Deus, minha gente? É claro que ela pedia. Só que no caso da Ana, chegou um momento, não é? Ela orando, aqueles 10 anos, chegou um momento que ela resolveu fazer algo a mais. Ela resolveu fazer um voto com Deus e ela abriu o coração, se derramou na presença do Senhor e Deus aceita aquele voto, porque ela queria um filho homem, ela não queria uma filha mulher, não, ela queria um menino, e aí Deus queria um profeta, Deus queria um sacerdote que fosse fiel, não 2 ladrões, 2 adúlteros, prostitutos como Ofne e Finéias. E aí Deus ouve a oração dela e atende, e nasce então o jovem Samuel, o bebê Samuel, que vai se tornar depois o profeta, sacerdote. Então, amados, nós temos que pedir. Se a resposta for imediata, maravilha. Se não for, temos que continuar pedindo, continuar orando. É óbvio que temos que pedir aquilo que é conforme a vontade de Deus, não é? Nós encontramos na Escritura exemplos, já citei 2, 3, mas temos vários outros de gente que continuou orando, continuou perseverando. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então creia, se a resposta não chegou ainda, continue perseverando, porque vai chegar. E às vezes o impedimento da resposta na oração é o inimigo, é o diabo que trabalha. Por exemplo, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 10, o texto deixa claro que Daniel teve uma visão e ele queria entender que visão era essa, o que significava, e ele jejuou, não é? O chamado, muitos chamam de o jejum do manjar desejável. Ele comeu algumas coisas, ele não comia aquilo que ele gostava, não é? Aquilo que era normal, comum, ele comia. Muito bem. E ele começou a orar. Diz o texto que ele orou o primeiro dia e se passaram
3 semanas inteiras, ou seja, 21 dias, e a resposta não chegava. Mas no 21º dia chega a resposta, um anjo enviado da parte de Deus, dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, as tuas orações são ouvidas, desde o primeiro dia. E eu vim por causa das suas orações, mas o príncipe da Pérsia se colocou de frente de mim. O príncipe da Pérsia, minha gente, não era um homem literal. O anjo está falando de um principado, está falando de um demônio poderoso que governava, influenciava, não é, o reino da Pérsia. E aí o anjo diz: eu chamei Miguel para me dar um reforço aqui, ficamos lá 21 dias em batalha espiritual, mas cheguei aqui com a resposta que você precisa. Então, às vezes, a resposta não chega, não é porque Deus não quis dar ou porque ainda não era o tempo, mas porque o inimigo trabalha para impedir que chegue. Independente da situação, continue orando, continue perseverando. Daniel era um exemplo claro, de uma pessoa de oração. Ele orava 3 vezes por dia, ele tinha uma vida de oração. Tanto é que quando o anjo chega, o anjo diz para ele: Daniel, o homem muito desejado, não é? Você é amado por Deus, você é querido. Daniel tinha prazer de estar na presença de Deus, amados. Daniel tinha prazer. Então nós temos que ter uma oração perseverante e nós temos que saber pedir, saber o que pedir. Por exemplo, no tempo do Senhor Jesus, a história fala a respeito de um cego, não é, que estava à margem da estrada em Jericó. Muitos chamam de Bartimeu. Só que, amados, compreenda algo. Bar é um prefixo que quer dizer filho de. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia não menciona o nome do filho do Timeu. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu, do mesmo jeito que o Senhor Jesus chama, por exemplo, Pedro de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Então Bartimeu quer dizer filho de. Muito bem, o Senhor está indo a Jericó, aquela multidão toda o seguindo, e aí o cego ouve. E ele pergunta, ele era cego, não era surdo, né? Ele ouve: quem é que está passando? Quem está vindo? O que está acontecendo? E alguém disse para ele: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Na hora, ele já tinha ouvido falar de Jesus. De algum meio ele ouviu falar. Por quê? Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, ele começou a pedir a misericórdia do Senhor. Ele chama filho de Davi, o título messiânico do Senhor Jesus. E Bartimeu é um exemplo de alguém que persevera. Ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros começam a dizer: cala a boca. Até os próprios discípulos começam a falar para ele se calar, mas ele não desiste. E ele grita mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De uma tal maneira, não desiste, que o próprio Senhor Jesus diz: traz ele aqui. E aí levam o filho do Timeu até o Senhor Jesus, e aí o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? Olha só, que pergunta maravilhosa, tremenda, hein? E ele sabe a resposta na hora. Ele diz na hora: eu quero ver. E o Senhor Jesus diz: então veja. E na hora o milagre aconteceu. Ele começou a enxergar. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Salomão, né? Logo que ele é colocado como rei, ele vai ao Monte Gibeão, sacrifica 1000 bois, e diz o texto que à noite Deus aparece para ele num sonho e fala para ele: peço o que você quer. E ele pede sabedoria para governar o povo. E aquele pedido agradou tanto a Deus, amados, que o próprio Deus vai dizer: porque você não pediu riqueza, fama, acabei os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E ele deixa claro, Salomão, né? Sabedoria para governar o teu povo. Não é sabedoria para eu me achar, não é sabedoria para eu ser melhor do que ninguém, para eu ostentar, é sabedoria para exercer justiça e juízo, para governar conforme a tua vontade, Senhor, para ser o teu representante aqui na terra. E Deus se agrada daquele pedido. E o próprio Deus diz: porque você não pediu ouro, nem prata, nem a cabeça dos inimigos, vou te dar sabedoria como nenhum outro homem. E aí Deus ainda dá riqueza, fama, glória. Deus dá tudo, Deus deu além do que ele pediu. Olha só, no tempo do Bartimeu, do filho do Timeu, não é? Ele viu e começou a glorificar e bendizer ao Senhor, começou a seguir a Deus. Quando a pessoa sabe quem é o Senhor e sabe o que pedir, ela não desiste, mas persevera até alcançar. João capítulo 5
O texto nos conta a respeito de um paralítico que estava lá no tanque de Betesda há 35 anos. Há 35 anos, há 38 anos, melhor dizendo, aquele homem, né, o texto diz 38 anos, ele estava lá naquele tanque sofrendo, paralítico. O Senhor Jesus vai até lá e aí o Senhor pergunta para ele: queres ficar são? Olha só, ele não sabia com quem ele está falando. Ele pensa que é mais um homem comum, ele não sabe que ele está falando com Jesus. Ele não sabe que ele está falando com o Todo-Poderoso, que libera uma palavra e qualquer coisa acontece. E por não saber com quem ele está falando, ele vai dizer o seguinte: não tem ninguém que quando a água se agite me jogue lá, mas vem outro antes de mim. Jesus está deixando claro: se você quiser ficar são, é só dizer eu quero, que eu mudo a tua história. Só que ele não sabia com quem estava falando, e por não saber com quem estava falando, ele acabou não sabendo pedir, melhor dizendo, nem pediu, não é? Nem pediu. E aí o Senhor Jesus, por misericórdia, compaixão, diz: levanta, toma a tua cama e anda. Minha gente, nós temos que entender algo: o nosso Deus é todo poderoso. Não importa qual seja o problema, Ele é poderoso para trazer a vitória, para responder à oração. Agora eu tenho que saber pedir e eu tenho que perseverar pedindo, eu tenho que perseverar na oração, eu tenho que perseverar buscando, porque se eu perseverar, eu vou encontrar. Nós temos também no Evangelho exemplos, outros, dois, né? O Espírito Santo me traz à memória dois aqui que chamaram a atenção do Senhor Jesus. O primeiro deles é o caso lá do centurião de Cafarnaum, que ele vai até o Senhor Jesus, não é, por conta do seu servo que está doente, moribundo, à beira da morte. E aí o Senhor Jesus diz: eu vou lá. E ele diz: não precisa, Senhor, eu sou um homem, Mateus 8, né? Eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu sou um homem que também tenho autoridade. Se eu disser a este vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Basta uma palavra. Olha o pedido que este homem faz para Jesus: basta uma palavra e meu servo vai sarar. E na hora o Senhor libera aquela palavra e o servo sarou. Não é? O Senhor, e diz lá Mateus 8, Jesus maravilhou-se de ver a fé daquele homem. Olha só, e o Senhor Jesus vai dizer: nem todo Israel viu tanta fé. E olha que o centurião era romano. Um outro exemplo é a mulher cananeia. A mulher cananeia, né, diz lá o texto que ela era sírio-fenícia, Mateus 15, também lá Marcos 7, vai até o Senhor Jesus. E é interessante que quando ela vai até o Senhor Jesus, diz o texto que o Senhor Jesus não lhe responde palavra, não é? Ela vai pedindo socorro, ela vai e pede ajuda: Senhor, me socorra, minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas diz o texto que o Senhor não lhe responde palavra. O texto diz que Jesus sai andando, olha só, e os discípulos dizem: Senhor, manda ela se calar, porque ela está vindo atrás de nós gritando. Jesus não respondeu, virou as costas, saiu andando. O texto diz que a mulher sai correndo, foi até o Senhor Jesus, se prostrou diante dele de joelhos e o adorou: Senhor, me socorra. Aí o Senhor Jesus vai dizer para aquela mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E a mulher responde: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só, aquela mulher tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para dizer: não é possível, Jesus não quer saber de mim. Primeiro ela chega, não é? E lembrando que isso é um caso específico, tá, amados? Porque o Senhor viu o coração daquela mulher e o Senhor viu que nada a faria desistir. Se coloque você no lugar daquela mulher. Imagine você pedir algo para alguém e este alguém virar as costas e deixar você falando só. Agora imagine esse alguém ser o próprio Senhor Jesus, não é? Jesus não fez isso por maldade, porque ele não é mau, ele é bom, não é? Ele é o bem em pessoa, mas porque ele sabia que ela não ia desistir, ele sabia que ela não ia recuar. E como, não é, como diz o ditado, o Senhor não dá ponto sem nó, ele queria mostrar para os discípulos e também para nós como aquela mulher insistiu em pedir, em buscar, até achar, até encontrar. Ela teve 3 oportunidades de desistir, de recuar, mas não fez isso. Primeiro, ela vai até o Senhor e o Senhor sai andando. Depois ela corre, adora, e o Senhor
diz que não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela vai dizer, Senhor, só uma migalhinha. Ela concorda, ela não bate boca, ela não rebate. Tem gente que, se não acontece aquilo que quer na hora que quer, já fica nervoso, sai da igreja, para de orar. Querido, querida, é hora de amadurecer, não é? É hora de perseverar, e essa mulher cananeu é um exemplo disso. Um exemplo de alguém que pediu, buscou até encontrar. E nós temos que ter essa fé, não é? O Senhor Jesus vai dizer no texto de Mateus, ó mulher, grande é a tua fé, seja-lhe feito isso. Olha só, aquela mulher tinha uma grande fé. A nossa vida de oração demonstra fé. Tanto é que o Senhor Jesus, quando conta lá a parábola do juiz e da viúva que importunava o juiz, não é? Lá em Lucas 18, ele termina dizendo, Lucas 18:8, quando vier, pois, o Filho do Homem encontrará fé na terra, quando nós perseveramos na oração, nós estamos provando que cremos. Quando nós perseveramos intercedendo por alguém, por uma situação, por algo, nós provamos a Deus que acreditamos. Querido, querida, persevere na oração porque vai valer a pena. Seja uma pessoa de oração, seja um intercessor, uma intercessora, peça, busque, porque você vai encontrar, a resposta vai chegar, seja ela breve, demore ela um pouquinho. O Senhor Jesus diz, Deus não tarda, não é? O Senhor não se atrasa, o Senhor capricha na vitória, capricha na resposta, capricha no milagre. Efésios 3:20, o texto diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Então, faz a tua parte, tem uma vida de oração, oração perseverante, porque vai valer a pena, o Senhor vai honrar a tua fé, a resposta vai chegar. Não desista, não recue, porque o Senhor vai te honrar, não é? Lembrando que aquilo que vai ser pedido tem que ser, é claro, conforme a vontade do Senhor. Deus não vai fazer aquilo que é contra a vontade dEle, não é? Por exemplo, já chegou pessoas me pedindo oração, já aconteceu algumas vezes um caso desse, não é? De mulher pedindo oração para Deus trazer o fulano casado com outra, não é? Deus não desmancha uma família para fazer outra, amados. Isso aí é contra a vontade de Deus, não é? O povo de Deus tem que ter entendimento, sabedoria e saber pedir, buscar, pedir, perseverar até encontrar, porque o Senhor honra, porque vale a pena. Amém? Vou ficando por aqui. Se você aprendeu, gostou até aqui, deixa aí o teu joinha para nos ajudar, deixa aí os comentários, o que você gostou, o que você aprendeu, o lugar que você nos assiste. Também, se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, clique no sininho para ativar as notificações, para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Tire aí um print com o teu celular ou anote aí se você estiver assistindo no computador, enfim. E nos ajude, contribua com essa obra, envie o teu depósito, a tua transferência para este número aqui do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e eu vou enviar para você em agradecimento os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!